Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulo 11 a 14. Após as muitas estatísticas, os números sobre o povo de Deus e também as leis que governariam a vida do povo de Israel, como acampamento, um povo no deserto, agora nós chegamos a uma seção de números em que predominam narrativas. Nós ainda veremos outras leis, outras normas para o povo de Deus. Mas agora, o foco principal desse livro se tornam as narrativas, a história do povo de Israel no deserto. O capítulo 11 inaugura essas narrativas. Após partirem do Sinai, nós somos confrontados com a murmuração do povo de Israel. Logo após saírem do Sinai, o povo começa a reclamar pela falta de alimentos. O povo murmura ao se lembrar dos peixes, dos pepinos, do alho silvestre, das cebolas, de tudo aquilo que eles desfrutavam no Egito. E essa murmuração, esse enjoo do povo pelo maná, causa em Moisés uma tristeza. Moisés sente pesado o seu cargo. Moisés se sente incapaz de cumprir a função que o Senhor deu a ele. E o Senhor então comissiona 70 anciãos, 70 homens mais experientes do povo, para que pudessem, assim, auxiliar Moisés. Inclusive, até nesse momento, o próprio Moisés se mostra um pouco receoso quanto à promessa de Deus. O Senhor promete que daria carne até o povo enjoar da carne. O Senhor usa um termo pesado, diz que eles comeriam carne até que a carne saísse pelos ouvidos e pelo nariz. E Moisés então questiona, mas Senhor, como será possível isso? Nós nem temos animais para tanto alimento assim. E o Senhor então lembra de que era ele quem estava cumprindo. E o Senhor então concede animais, concede corvos, concede codornices ao povo, a fim de que assim eles pudessem se alimentar da carne. Após a rebelião do povo, da murmuração do povo, nós vemos agora a rebelião de Arão e Miriam. Arão e Miriam se enchem de ciúme de Moisés e então começam a questionar a sua liderança, a sua autoridade. E aqui, novamente, o Senhor reforça a autoridade de Moisés. O Senhor reforça que Moisés era o líder desse povo e repreende Arão e Miriam. O Senhor faz com que Miriam fique leprosa e Moisés é aquele que intercede por sua irmã a fim de que ela fosse curada. E o Senhor a cura, mas a deixa uma semana ainda impura. O capítulo 13 mostra o envio dos espias, aqueles homens que foram enviados a fim de observarem a terra prometida e tomarem conhecimento de como era a terra, quais eram os povos que viviam ali, se era um povo forte, um povo fraco, se eles eram poucos ou muitos, como era a terra, se era uma terra fértil ou estéril, se havia matas. Moisés então pede um relatório completo dos homens. Mas, quando eles voltam, tudo que o povo ouve são relatos de incredulidade. Por mais que eles dissessem que a terra manava leite e mel, que os frutos eram bons, eles reforçam que o povo daquela terra era poderoso, que as cidades eram muito grandes e fortificadas, que haviam gigantes, os filhos de Anak naquela terra, e por isso eles desencorajaram o povo para que eles não desejassem subir à terra prometida. Capítulo 14 continua essa história ao mostrar a rebelião do povo. Ao ouvir o relatório dos espias, o povo novamente murmura contra Moisés e agora contra Arão. E então diz que eles preferiam ter morrido no Egito ou no deserto do que subir à terra prometida e ser despedaçado para aqueles povos. Caleb e Josué fazem oposição a isso. Eles reforçam o chamado de Deus, relembram o povo de que Deus estava com eles, que eles seriam protegidos, que não deveriam temer. Mas a resposta da congregação foi tentar apedrejar Josué e Caleb. E o Senhor então se ira com isso. A sua glória aparece sobre a tenda do encontro e chama Moisés para uma conversa. O Senhor desejava acabar com esse povo e fazer de Moisés agora uma nova nação. Porém, Moisés intercede pelo povo. Moisés reestabelece a paz entre Deus e o seu povo. E Deus, então, não destrói o povo, mas os castiga, dizendo para que eles não subam agora de frente para a batalha, prontos para vencer, mas que fujam do combate com os amalequitas, para que não fossem mortos.
Além disso, o Senhor acrescenta, dizendo que nenhum deles entraria na Terra Prometida. Todos aqueles que fizeram parte do censo, que aparece no início de Números, contando todos aqueles acima de 20 anos, todos eles morreriam no deserto, justamente porque não creram na palavra de Deus. E o povo depois tenta avançar à Terra Prometida, tenta avançar mesmo sem a presença de Deus, e acaba sendo derrotado em Horma. O Senhor disciplina o seu povo. As lições desses textos para o povo de Israel no deserto são muitas. Nós podemos ver, primeiramente, que o Senhor deseja um coração grato a Ele. O Senhor ensina que a insatisfação contra Deus traz juízo. Esse era o ensino para Israel. Além disso, o Senhor estava reforçando a autoridade dada a Moisés. O Senhor não chamou a Arão e a Miriam para que liderassem o povo, mas sim a Moisés. E por isso ele deveria ser respeitado como um líder levantado por Deus. O Senhor também mostrou, no exemplo do relato dos espias e também da forma como o povo recebe esse relato, que a incredulidade afasta o coração do seu povo da promessa. O Senhor havia feito promessas ao seu povo, estava conduzindo o seu povo à terra prometida, mas o povo de Israel andava incrédulo, e isso trazia graves consequências. Diante de tantas notícias ruins, de tantas repreensões e exortações, nós podemos ter nosso coração conduzido para a única esperança diante dessa realidade: Cristo. Cristo é a providência de Deus. É a provisão que o Senhor concede ao seu povo que anda como peregrino nesse mundo. Cristo é o pão do céu que vem a nós e sacia a nossa fome de Deus. Cristo é o verdadeiro mediador. Assim como Moisés intercedeu pelo povo que andava murmurando, Cristo é aquele que intercede pelo seu povo, quando seu povo anda desanimado, abatido, murmurador, reclamando. Nós podemos achar graça em Cristo. Cristo é o autor da nossa fé. É Ele quem nos conduz à terra prometida. Aquilo que Moisés não pôde fazer diante daquele povo incrédulo, é Cristo quem nos concede os meios, a fé, para que nós alcancemos a promessa. Por isso, meu irmão, confie na provisão de Deus. Saiba que aquele que não poupou o seu próprio filho, também não poupará as demais bênçãos. O Senhor nos dará gratuitamente as suas bênçãos a nós, justamente porque Ele já mostrou o seu amor ao enviar seu Filho por nós. E assim também, respeite as autoridades que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Honre o seu pastor, honre os presbíteros da sua igreja, honre aqueles que o Senhor estabelece autoridade. Cumpra o seu voto de ser fiel a eles, enquanto permanecem fiéis à palavra de Deus. E assim, viva pela fé. Não ande com medo. Confie no Senhor. Não deixe que a incredulidade, que o temor, afaste o seu coração das promessas. E a você, que talvez esteja longe do Senhor, que ande incrédulo, que não ouve a palavra do Senhor como deveria, que o seu coração se arrependa nesse momento. Que você entenda a seriedade que há em negligenciar a palavra de Deus. O povo de Israel não ouviu o Senhor, não creu no Senhor e por isso não entrou no descanso. Que o seu coração creia em Cristo. Que você se arrependa do seu pecado e busque a Cristo, sabendo que Ele é o único caminho para o descanso que somente Deus pode dar ao nosso coração. Arrependa-se e creia em Cristo.